A infância e a adolescência são fases de grandes mudanças corporais e também psíquicas. São momentos de experimentação, formação e ajustes da nossa personalidade. Por isso, nesses períodos podem aparecer alterações bruscas de comportamento ou dificuldades de lidar com sentimentos. Mas como aprender a diferenciar entre o sentimento normal e aquele que precisa da ajuda de um especialista? Quais são os transtornos mentais e quais sintomas que atingem crianças e adolescentes? Como que os pais podem ajudar os seus filhos e como eles devem ou não devem se comportar? Vamos responder essas e outras perguntas nesse vídeo, mas como o diagnóstico e acompanhamento de pessoas tão vulneráveis quanto crianças e adolescentes é um assunto delicado, primeiro precisamos entender o que são essas fases. A criança tem uma relação de dependência com os pais e precisa de atenção e cuidado. Com o tempo, isso começa a mudar e pequenas situações de autonomia vão desfazendo essa dependência absoluta. Começa a engatinhar, a arrumar seus brinquedos, a dormir sozinha, a tomar banho, a fazer tarefa da escola, a fazer solicitações e a brincar com seus pares. Já a adolescência é uma fase de transformação, de reajuste da personalidade construída na infância. É na adolescência que entra em jogo a puberdade, as grandes transformações corporais, o aumento na produção de hormônios e o desabrochar sexual, além da procura pela sua identidade. Muitos jovens têm dificuldades em se adaptar a tantas mudanças. E ao contrário da infância, a adolescência é uma fase de separação das autoridades materna e paterna. O jovem se expõe mais às contingências do mundo externo. Por isso, profissionais que atendem crianças e adolescentes precisam entender as relações em que o jovem está inserido, como família, amigos e escola, e também as sutilezas entre a mudança de comportamento natural da idade e possíveis sinais de indícios de um transtorno mental. Por exemplo, segundo a terapeuta ocupacional Itatiara Xavier, crianças muito agitadas às vezes podem ser erroneamente taxadas de hiperativas. Em uma determinada fase da criança, ela quer experimentar tudo ao seu redor. Ela não se senta ou se alimenta com calma, porque naquele momento a brincadeira é mais interessante para ela. E isso é normal. E só deixa de ser normal para virar um diagnóstico de hiperatividade quando esse comportamento sai do controle e causa prejuízos ou sofrimento para a criança. Mas afinal, quais são os problemas mais comuns e como eles se manifestam em crianças e jovens? Daniela Araújo, psicóloga da Olist, explica que existem formas distintas de manifestação da angústia e do sofrimento, desde comportamentos como ansiedade, agressividade e isolamento até transtornos mais severos, como TDAH, anorexia, autismo, depressão, automutilação e até tentativas de suicídio. Muitas vezes, crianças e jovens não conseguem lidar sozinhos com a angústia e seu sofrimento, e os pais não sabem como ajudar, sendo necessária a ajuda de um profissional. Estima-se que de 10 a 20% das pessoas entre 5 e 18 anos apresentam ou vão apresentar algum tipo de transtorno mental. Eles podem ser classificados em dois grupos: os problemas externalizantes e os problemas internalizantes. No primeiro grupo, o jovem externaliza suas emoções, quase sempre de forma descontrolada, podendo apresentar agressividade e comportamentos impulsivos. Já nos internalizantes, existe um controle excessivo das emoções, isolamento social e inibição. O psiquiatra Matheus Freire chama atenção especialmente para os transtornos internalizantes, pois o comportamento introvertido pode passar despercebido pelos pais e resultar no diagnóstico e tratamento tardios. Ele afirma que quanto mais cedo você inicia o tratamento do transtorno mental, menos danos ele vai causar. E isso se deve à plasticidade do cérebro de crianças e jovens, que ainda está em fase de formação. Essa característica faz jovens terem maior potencial em superar problemas de ordem psíquica, quando comparados a adultos ou idosos. Além disso, a maioria dos transtornos mentais presentes nos adultos se inicia na juventude. O psiquiatra ainda acrescenta que por isso é importante o cuidado na infância e na adolescência. Além de crianças e adolescentes mais saudáveis, nós temos adultos mais saudáveis. É muito importante lembrar que entre 2002 e 2012, o suicídio infanto-juvenil cresceu 40% no Brasil. Fenômenos culturais como a Baleia Azul e a série Os 13 Porquês colocaram o tema em maior evidência, preocupando pais e especialistas. Em 90% dos casos, existe um quadro de doença mental envolvido no suicídio entre os jovens. Sintomas como total isolamento social, mau rendimento escolar, problemas comportamentais sérios, uso de drogas, automutilações, ameaças e tentativas de suicídio devem ser levados a sério e não interpretados como uma tentativa de chamar atenção. E se temos um espectro tão amplo que vai de mudanças normais até tentativas de suicídio, como que os pais podem lidar com isso? Os pais ocupam um lugar especial na vida da criança e do adolescente, servindo de exemplo de forma consciente ou não. Os filhos podem tomar para si cada ato ou cada palavra dita por eles, como valores para o fluxo das suas vidas. E eles são colaboradores estratégicos para o resultado positivo do acompanhamento com um profissional,
pois cuidam e convivem diariamente com as crianças e os adolescentes. Pais e responsáveis também servem como fontes de informações importantes para a interpretação correta do quadro, mostrando um outro lado da moeda, que pode ser confrontado com o lado do paciente. No entanto, algumas regras devem ser respeitadas durante o tratamento infanto-juvenil. É muito comum que durante a consulta, adultos apresentem suas próprias angústias, desejando resultados imediatos. Às vezes, eles esperam a condução do tratamento de acordo com as suas expectativas, desconsiderando as necessidades pessoais do filho. Por todas essas razões, o público infanto-juvenil precisa de um olhar e abordagem diferenciados. Assim, é fundamental que a equipe seja composta por profissionais de várias especialidades, para que o jovem seja avaliado e acompanhado em diferentes dimensões. A psicopedagoga e musicoterapeuta Nádia Pinho explica que a primeira fase do trabalho é entender o que está acontecendo. Depois vem o encaminhamento adequado. Se é uma questão da área das emoções ou do comportamento, entra o psicólogo. Se estiver relacionado ao aprendizado, é indicado um psicopedagogo. Se é algo que possa ser aliviado com a música ou a arte, por exemplo, encaminha-se a um musicoterapeuta ou arte-terapeuta. Se tem a ver com o dia a dia, uma terapia ocupacional. Se tem a ver com problemas na fala, a fonoaudiologia. E a Olist possui uma equipe de profissionais capacitados e uma estrutura completa para tratar a doença, incluindo internação, ambulatório, hospital-dia, residência terapêutica e atendimento domiciliar. E também um núcleo infanto-juvenil, com uma equipe multidisciplinar com experiência no atendimento desse público. A chamada moderna psiquiatria é a maneira da Olist de abordar o cuidado com a saúde mental, levando em conta que cada paciente é único e precisa de tratamento e abordagens personalizados. Se você quiser entender mais sobre saúde mental na infância e na adolescência, dá uma olhada no vídeo mais completo sobre o assunto, com os depoimentos dos profissionais da Olist em vídeos.olist.com.br. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Esse vídeo é uma produção feita em parceria com a Autoridade Fitness e faz parte de uma série de conscientização sobre saúde mental. Afinal, acreditamos que você precisa entender o seu corpo para poder cuidar dele e assim ajudar mais pessoas a serem cada vez mais saudáveis também. Forte abraço e até a próxima!